Eis então que você conhece um árabe que se livrava de diversas encrencas e ao mesmo tempo conseguia tirar alguma vantagem, só porque sabia matemática. Por incrível que pareça, esse é o contexto de O Homem que Calculava, de Malbataan. E não para por aí, tem muita coisa sobre esse livro que eu aposto que você não sabe. Te convido então a embarcar nessa aventura de conhecer essa obra, onde o nosso herói, Beremis Samir, passa por diversas aventuras. Então já deixa o teu like aí e vem comigo! Caso você ainda não tenha lido esse livro, mas fique com interesse, tem duas coisas importantes que você precisa saber. A primeira delas é que o nosso autor, intitulado Malbataan, ele era muito fã da cultura árabe. Então todo o texto e as histórias, ele é escrito numa abordagem que você vai encontrar normalmente nesse tipo de obra. E outra coisa bastante interessante é que mesmo que você deteste matemática, você vai ficar encantado e muito curioso para saber de onde diabos ele tirou aquelas soluções tão incríveis para cada uma das aventuras. E caso você ainda não faça parte da nossa comunidade Aplicar Ciências e está perdendo dicas de leitura e também diversos projetos relacionados à área maker educacional, é muito fácil resolver isso. Não custa nada, basta clicar no botão aqui embaixo e já está dentro. Vamos trocar de câmera aqui. Na atualidade, esse livro ele pode ser encontrado em 3 formatos principais: o formato digital, capa dura como esse que eu tenho aqui e capa comum. Atualmente, se você está assistindo esse vídeo em meados de 2023, 2024, essa capa ela é hoje em tom azulado a edição que não é capa dura, que é aquela capa mole. A edição hoje em capa dura ela é em verde. A lombada aqui ela é em tons de marrom, é uma capa muito bonita e também é uma capa comemorativa, né? Cada vez que o livro ele é relançado, existe algum marco que aconteceu. Nesse caso aqui, quando eu comprei, eram 120 anos de nascimento do autor. Para você ter uma ideia, até o autor realmente já faleceu. Eu vou falar um pouco mais sobre curiosidades desse livro mais adiante aqui, sobre O Homem que Calculava. O livro, principalmente essa edição que eu tenho agora, ele tem em torno de 280 páginas, mas aproximadamente umas 50 delas são de material extra, que eu também vou falar que tipo de material é esse. Eu também andei conferindo a edição atual, a fonte ela continua similar, mesmo estilo, são os mesmos estilos de página, a única diferença é que agora na parte, na versão capa dura, isso aqui é um tom de marrom pintado, é muito bonito. A letra ficou um pouquinho maior, eles deram uma melhorada aqui na edição das fontes e diagramação das páginas, mas o texto continua o mesmo. Então eu acredito que continue tendo em torno de 280 páginas e continue tendo os extras, né, da edição. O livro ele conta com 34 capítulos, sendo que a história termina no 33, o 34 ele é como se fosse um pós ali, um bônus, alguma coisa do olhar do autor, né, que ele está narrando que é a história. Algo que é muito interessante também, ele faz questão de deixar claro vários detalhes do livro através dos rodapés. Tem muitas notas de rodapé explicando um pouco da cultura árabe, explicando um pouco de contextos históricos, onde ele se embasou para criar esse romance. Sim, ele é um romance onde o autor ele consegue resolver diversos problemas numa aventura em que ele se propõe. Ele consegue também um ajudante pelo caminho, ele é um homem, digamos assim, um tanto abastado, mas a principal virtude dele é que ele consegue resolver problemas e desafios, inclusive enfrentando alguns perigos, através da matemática. E isso é muito legal porque deixa no imaginário da gente algumas coisas interessantes, você fica até curioso de como é que ele consegue resolver aquilo ali. E depois, então, quando esses mistérios eles não são revelados, a gente consegue perceber que é simplesmente umas questões de lógica e um pouquinho ali de matemática básica, aquela matemática que com um pouco de treino a gente consegue, às vezes, até fazer de cabeça, sabe? É uma leitura envolvente, é um livro realmente para você ler assim no conforto do seu sofá, da sua sala, com uma meia luz ali. E agora que já conhecemos um pouco do contexto da história e também dos detalhes físicos do livro, a gente pode dar continuidade aqui para o nosso vídeo, falando de um pouco mais de informações que são importantes para entender essa obra aqui. E agora, antes de falar um pouco sobre as curiosidades que tem a respeito desse livro, uma coisa que eu gostaria de saber: você já leu ele? Ou ficou com curiosidade para ler? Deixa aqui nos comentários a tua resposta, que eu gostaria de ter uma conversa legal contigo. Eu particularmente gostei muito da obra e sempre gosto de conversar sobre o conteúdo dela com algumas pessoas que já leram. E agora algumas curiosidades que poucas pessoas sabem. É que tem uma frase aqui de Paulo Coelho, sim, o autor Paulo Coelho, que ele fala: Malbataan é um grande contador de histórias. E outra coisa curiosa, o nome do autor não é Malbataan. Esse é apenas um apelido, uma coisa que alguns autores eles usam. E ele é brasileiro.
Malba-Tahan é o pseudônimo do professor de matemática Júlio César de Mello e Souza. Ele é autor, outra curiosidade, de mais de 15 livros sobre costumes e lendas do povo árabe. Esse livro aqui, O Homem que Calculava, é um clássico brasileiro, já traduzido para o inglês e espanhol, que mantém o valor pedagógico comum a toda a obra de Malba-Tahan, que, sem perder o clima de aventura e romance da Terra das Mil e Uma Noites, ensina matemática por meio da ficção. E é muito satisfatório também saber que uma obra que é tão considerada e também tão elogiada, ela é de um autor brasileiro. E para premiar você que ficou até aqui, eu também tenho uma outra dica. Um livro maravilhoso que mesmo quem tenha diversas dificuldades com matemática, com certeza ao ler ele e estudar um pouquinho vai conseguir aprender com facilidade. É um livro lançado pelo canal Manual do Mundo, chamado O Grande Livro da Matemática. Eu vou deixar o review que eu fiz desse livro aqui embaixo e também vou deixar uma playlist de outros livros muito legais e incríveis que eu já fiz review aqui no canal. Então já clica aqui que eu já te encontro aqui no próximo vídeo, afinal, é criando que se aprende.